Meu querido e prezado irmão, minha querida e prezada irmã, adventista ou não, seja bem-vindo a mais um vídeo da TV Caminho Livre. Seja bem-vinda a mais um vídeo da TV Caminho Livre. Eu já discorri sobre o capítulo 2 de Colossenses, já passamos por esse capítulo algumas vezes, quando discutíamos e falávamos e refletíamos sobre o Evangelho da Graça. Como nesses últimos vídeos nós temos procurado mostrar que quem está em Cristo Jesus não necessita guardar o sábado, o mandamento do sábado. Por que não? Porque o mandamento do sábado apontava como sombra, porque o mandamento do sábado nada mais era do que isso, um mandamento litúrgico, cerimonial, que como sombra apontava para a sua realidade, que é aquilo que Cristo conquistaria para nós, que é o descanso eterno, o Shabat eterno. Então, o sábado, ele tinha esse propósito maravilhoso. Não é como um pastor adventista, sobre o qual comentei um sermão que ele fez numa determinada igreja adventista, quando ele disse que não há lógica na guarda do sábado. Você tem que obedecer sem questionar. O sábado seria uma espécie de árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, não, para ele, e creio eu também que para a igreja adventista, não há lógica. Isso foi uma das coisas mais bobas que eu já ouvi sair da boca de um pastor em defesa da guarda do sábado. E você tem que entender, meu querido irmão, que eu estou aqui, humildemente, apresentando a palavra para você, não é para desvirtuar você, não é para tirar você da igreja adventista. Já disse dezenas de vezes aqui. Você tem apreço pela igreja? Ótimo. Quer continuar aí? Ótimo. Mas saiba que a teologia que a sua igreja propõe para o mundo, para você obviamente também, é defeituosa. Ela não se fundamenta naquilo que a palavra de Deus nos revela enquanto evangelho da graça do Senhor Jesus. Ela vai se fundamentar, ela vai se estabelecer dentro de algo que a Bíblia deixa claro para você, especialmente o Novo Testamento. Veja, porque o Novo Testamento, em termos de revelação, ele suplanta o Velho Testamento. O Velho Testamento profetiza, o Novo Testamento concretiza. O Novo Testamento está fundamentado na pessoa de Jesus. Tudo que o Velho Testamento profetizou, tendo como foco, como alvo, como objeto, como objetivo, a pessoa de Jesus. Então, o Novo Testamento, em termos de revelação, ele é autoritativo para a igreja cristã. Porque quando Jesus vem, morre e ressuscita, abre-se para nós um novo e vivo caminho, que nós chamamos agora de nova aliança, um novo pacto. Nesse novo pacto, o que acontece? Você não está mais obrigado a observar a letra da lei. A letra da lei. A letra mata. A letra da lei é contra você. Estamos mostrando isso aqui para você. Quando você propõe, quando você chama para si a responsabilidade de guardar o sábado como condição de selamento e salvação, você está atraindo para si maldição. Por que maldição? Porque o selamento e a salvação não dependem da sua
observância da letra da lei. Não depende, irmão. Você tem que entender isso. Não depende da sua observância da letra da lei. Paulo chama em 2 Coríntios capítulo 3, nós já lemos isso aqui várias vezes, as tábuas contendo os 10 mandamentos de ministério da morte, ministério da condenação. Porque a lei é contra você. É contra você. Ela acusa você. Ela não te defende. Ela é contra você. Veja, e temos repetido também uma coisa que para a qual o adventista nunca prestou atenção. Os 10 mandamentos gravados nas tábuas de pedra, eles são mandamentos matrizes. São representativos dos demais mandamentos que estão onde? No livro da lei, que estava ao lado da arca. Os 10 mandamentos foram escondidos na arca. A arca era uma representação do trono de Deus. O que simboliza isso? Os 10 mandamentos sendo escondidos na arca, embaixo do propiciatório, de onde o Shekinah, a glória de Deus, se manifestava. O que simboliza, o que significa, para onde aponta isso? Deus teria agora, na pessoa de seu Filho, guardar os mandamentos, porque nós os transgredimos e nós estamos condenados, e em tal condição de transgressão e pecado, nós não teríamos nenhuma possibilidade de observar perfeitamente os mandamentos. Então, Paulo vai aludir a este fato em Gálatas capítulo 3, versículo 10. Deixa eu ler rapidinho para você. Não é sobre Gálatas que eu quero tratar. Eu quero tratar com você de Colossenses capítulo 2. E avaliar com você, analisar com você mais alguns aspectos desse capítulo 2 de Colossenses. Mas aqui em Gálatas 3, verso 10, Paulo diz aqui: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Veja, o adventista foi ensinado erroneamente de que os mandamentos que nos cabe ou nos caberia observar são os 10, somente os 10 contidos nas tábuas de pedra. Somente os 10. Isto é um erro, meu irmão adventista, minha irmã adventista. Por que é um erro? Por que é um erro? Porque os 10 das tábuas são representativos. Os demais são derivados. Os 10 são mandamentos matrizes, de onde se originaram os demais 603 mandamentos contidos no livro da lei. Está entendendo? Os 10 são representativos, são matrizes. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo de como você está errado ao assimilar esse ensinamento da igreja adventista de que os únicos mandamentos que pesam sobre você são somente os 10. Olha, nos 10, entre os 10 mandamentos, você que guarda o sábado, você tem lá o quê? O 4º mandamento, que ordena a guarda do sábado, certo? Tá. Agora eu te pergunto, de onde ou através do que você vai entender, você vai saber como guardar o sábado? Porque Deus ordenou a guarda do sábado em 2 circunstâncias, nós já falamos sobre isso, em Êxodo 20, em Deuteronômio capítulo 5, ele repete a lei pela 2ª vez, ele ordena a Moisés repetir a lei pela 2ª vez. E nessas 2 ocasiões, Deus dá 2 justificativas. Em Êxodo 20 ele tem uma justificativa, em Deuteronômio 5 ele tem outra justificativa. Então nós temos lá
a ordem, o mandamento, mas não há dentro da ordem, dentro do mandamento, como você deverá guardar o sábado. Tem lá, olha, você não deve fazer coisa nenhuma. Você não deve trabalhar. Você deve descansar. Mas você sabe muito bem que havia relacionado à guarda do sábado outros mandamentos, outras ordenanças que o povo judeu teria que observar. O mandamento só diz, olha, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará, mas no 7º você não fará coisa alguma, nem você, nem teu servo, nem tua serva, nem teu filho, nem tua filha, nem um animal, nem um estrangeiro das tuas portas para dentro. Ou seja, não faça nada. Quer dizer que era só isso? Você sabe que não. Você sabe que não. Havia outras regras associadas à guarda do sábado. E essas regras, meu querido irmão, estão onde mesmo? Estão onde essas regras? Essas regras estão todas no livro da lei. Todas elas estão no livro da lei. Então você foi ensinado de que os únicos mandamentos que pesavam sobre você, ou seja, como responsabilidade sua guardá-los, ter que guardá-los, obrigatoriamente, eram os 10. Não! O fato de Moisés, amando de Deus, ter colocado as tábuas contendo os 10 mandamentos dentro da arca, que era um símbolo da própria presença de Deus, quer dizer o seguinte, olha, Deus, o próprio Deus, na pessoa de seu filho, terá que guardar a lei em favor de quem? Dos seus filhos escolhidos, dos seus filhos eleitos. Os demais mandamentos estavam no livro. Lá no livro estão 603 mandamentos. Inclusive, todos os 10 estão lá, repetidos lá. Aí, olha só o que é dito acerca desses mandamentos que estão lá no livro e que são ampliações dos 10 mandamentos. É isso. Todos os 603 mandamentos contidos no livro, ou são repetições dos 10, ou são ampliações dos 10. Então eu leio aqui em Deuteronômio capítulo 21, versículo 26, o seguinte, olha. Tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Por testemunha contra ti. Veja, testemunha contra você. Então quer dizer que todas as leis que Deus ordenou ao povo por meio de Moisés, elas foram estabelecidas, foram promulgadas para servirem de testemunho contra o seu próprio povo. Parece um paradoxo isso. Na verdade, é um paradoxo. Quer dizer que Deus promulgou as leis por meio de Moisés para servir de testemunho contra nós? Sim, a lei era um testemunho contra mim e contra você. Por quê? Contra. Porque você, na condição de pecador, você não teria, assim como não tem, e não terá enquanto homem, habitando nesse corpo corruptível, capacidade, aptidão de guardar toda a lei. Tá entendendo? Tá entendendo? É por isso que Paulo, aqui em Gálatas 3:10, ele diz, olha, todos quantos são das obras da lei estão debaixo da maldição. Todos. O adventista, ele costuma aplicar um argumento para os demais cristãos evangélicos e até mesmo católicos que não guardam o sábado, o seguinte, evocando Tiago 2:10 de forma equivocada, mais uma vez eu digo, ele vai dizer o seguinte, olha, se você guarda 9, porque para o adventista só existem 10, né, como já foi dito aqui agora. Se você guarda 9, mas tropeça num só ponto, você guarda 9, tropeça num só ponto, você tornou-se culpado de todos. Você se torna culpado de todos. Presta atenção no argumento. Presta atenção no princípio que vai determinar a lógica deste argumento.
Se você guarda os 9, mas tropeça em um só, você se torna culpado de quantos? De todos. Certo? De todos. Se guarda todos, 9, porque para o adventista são só 10. Mas tropeça em um, no caso o quê? O sábado. Aí você se torna culpado de todos. Tiago 2, ele não está tratando da questão do sábado. Primeiro tem esse detalhe, certo? Primeiro tem este detalhe. E ele está fazendo ali uma relação que é de solidariedade dos mandamentos. Por quê? Porque todos os mandamentos, não só os 10, bem como os 613, foram ordenados por um só Deus. Um só Deus. Então Tiago faz uma comparação. Olha, não há esse mandamento maior que o outro. Ou que esse aqui seja mais importante do que o outro. Ou que você deva observar um e renegar outro. Por quê? Foi o mesmo Deus que promulgou a todos. É esse o ensinamento que Tiago está propondo ali no seu livro, na sua epístola, capítulo 2. É esse o ensinamento. Não é que ele não está tratando de sábado. Mas vamos lá. Vamos pegar o seu argumento adventista, que você aplica aos demais evangélicos, por eles não, católicos também, por eles não guardarem o sábado. Tá bom. Você guarda 9, mas não guarda um, a Bíblia diz que você se torna culpado de todos. Tem que guardar o sábado. Tá. O inverso disso também é válido. Porque, veja, você está guardando todos, mas não guarda um. Esse um que você não guarda, ele tem o poder de fazer o quê? Esse um que você não guarda, ele tem o poder de anular as demais obediências em relação aos demais mandamentos. Ele tem esse poder. Tiago não especifica que um seria esse. Portanto, você pode guardar 9 mandamentos, inclusive o sábado, e tropeçar no 10º. O que vai acontecer quando você tropeçar no 10º? O 10º que você deixou de guardar, ele vai anular os outros 9, inclusive o sábado que você guarda. Você está entendendo? Está entendendo o jogo aqui? Agora, existe uma lógica inversa nisso. Que lógica inversa é essa a qual eu me refiro aqui? A lógica é a seguinte, é essa lógica que está aqui, ó, em Gálatas 3:10. Pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Todas. Então vejamos. Você vai lá no livro da lei e saca de lá o mandamento do sábado. Você saca o mandamento do sábado, porque o mandamento do sábado está lá no livro da lei. Não pense você que não, pelo contrário. Não só o mandamento, bem como as regras que deveriam reger, normatizar a sua guarda do sábado. Estão lá no livro da lei, não nas tábuas. As tábuas só dizem o seguinte, você tem que parar, não fazer nada no dia de sábado. Tá, mas e aí? Como é que a minha vida vai funcionar, né, em torno do sábado? Aí você vai descobrir as regras de como se guardar o sábado no livro da lei, não nas tábuas. Então, beleza. Você vai lá no livro da lei e saca o sábado, porque só o sábado te interessaria lá, evidentemente, além daqueles princípios que estão representados nos demais mandamentos das tábuas, certo? Então você saca, eu estou me referindo ao sábado especificamente, porque o sábado é o ponto aqui em questão. Você vai lá e saca o sábado. Eu sei que você saca outros 9 mandamentos do livro da lei. Eu sei que você faz isso. Mas eu estou me detendo especificamente ao sábado. Você saca. Você sacou lá. O sábado. Sacou mais 9 mandamentos. Vamos englobar. Ok. O que vai acontecer? Quando você saca o mandamento que está lá contido no livro da lei, ou até mesmo os 10 que estão lá no livro da lei, o que você está fazendo? Quando você desobedecer a qualquer um desses mandamentos, quando você desobedecer, você saca. E quando você desobedecer, o que vai acontecer com você? Você, aplicando a lógica que você aplica a católicos evangélicos por não guardarem o sábado, vai acontecer com você. Você, ao não guardar um daqueles mandamentos que você sacou, que você extraiu de lá,
inclusive o sábado, você estará atraindo o quê? Maldição sobre você. Agora, suponhamos que você só tenha sacado o sábado. Quando você saca um, você escolhe, ó, eu quero guardar esse, porque esses são válidos, os demais não. Esses são morais, os demais não. Primeiro, você está cometendo um equívoco, né? No livro da lei, não existiam só 10 mandamentos morais. Existiam vários mandamentos morais relacionados ao quê? A todos os mandamentos morais que estão contidos nas tábuas da lei. E o que são esses mandamentos morais? Éticos. São aqueles mandamentos relacionados à sua relação com o próximo. Não especificamente com Deus, mas com o próximo. Né? Honrar pai e mãe, não matar o seu próximo, não adulterar contra o seu próximo, não é? Não roubar, não mentir, não é isso? Não cobiçar, tudo contra o seu próximo. Então, todos os mandamentos que têm relação com o seu convívio, o seu relacionamento com o próximo, com o outro, são mandamentos morais. Eles estão lá no livro da lei. Então, suponhamos que você vai lá e saca só o sábado. Você saca o sábado de lá. Quando você saca um de lá, você está se comprometendo com todos os demais. Você não está se comprometendo somente com um. Não, eu só quero esse. Ou então esses. Não. Quando você saca um ou mais mandamentos de lá, você está se comprometendo com todos. Todos. Porque se você guarda um, olha o verso. Se você guarda um, mas não guarda os demais, você também está se tornando o quê? Réu, culpado de todos aqueles que você deixou de guardar em favor de apenas um. A inversão da lógica é verdadeira também. Você entendeu? Você está entendendo a lógica dos mandamentos? Por isso é que Jesus, olha, abre comigo em São João capítulo 5. Por isso é que Jesus, aqui em São João capítulo 5, versículos 45 e 46, ele vai dizer o seguinte, olha: não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Olha, não penseis que eu vos acusarei, acusar, culpar, né? Atribuir culpa, perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Jesus não precisava acusar aqueles judeus fariseus que não creram nele perante o Pai. Por quê? Porque eles já tinham quem os acusava. Quem é que os acusava? Quem é que os acusava? Moisés. Por que Moisés os acusava? Porque tudo aquilo que Moisés escreveu acerca do Messias, o substituto que salvaria seu povo, eles não creram. Rejeitaram o Messias sobre quem Moisés profetizou. Rejeitaram o Messias sobre quem Moisés escreveu. Rejeitaram ele. Então Jesus não precisava acusá-los, porque o próprio Moisés, em quem eles depositavam a confiança deles, já os acusava. Já os acusava. Olha o que Jesus disse mais acerca da relação dos judeus com a lei de Moisés. Olha, São João 7, versículo 19. Não é fato que Moisés deu a lei para vocês? Olha a pergunta de Jesus. Não é fato que Moisés deu a lei para vocês? Contudo, nenhum de vocês a cumpre. Preste atenção na afirmação de Jesus. Nenhum
de vocês a cumpre. Quer dizer que não havia nenhum judeu que cumpria a lei? Desse modo aqui, não, ó. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei. Todas. Então, quando você observa tantas e não observa somente uma, como você mesma afirma, eles estavam o quê? Tornando nulas todas as demais que eles observavam. Ou seja, tudo estava nulo, tudo estava anulado. Jesus deixou bem claro, olha, eu não preciso acusar vocês porque vocês já têm quem os acusa. É Moisés que os acusa. Né? E vocês, não há nenhum de vocês que cumpre a lei de Moisés, nenhum de vocês. Vocês estão entendendo, meus irmãos adventistas? Vocês querem ser melhores guardadores da lei do que os judeus? Aí você tem que se voltar para as palavras de Jesus, que estão lá em Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 20, onde ele diz o seguinte: porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muita dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Como? Como que a minha justiça, a sua justiça, pode exceder a dos escribas e fariseus, que eram judeus exímios e se consideravam exímios guardadores da lei? Mas vem Jesus e acaba com essa história. Olha, nós somos filhos de Abraão, estamos sob a égide da lei de Moisés, nosso pai. Ele nos deu maná, ele nos deu a lei. Aí vem Jesus e acaba com a festa. Olha, eu não preciso acusar vocês, porque quem os acusa é Moisés. Vocês põem a vossa esperança em Moisés, mas ele vos acusa. Por que mesmo? Porque nenhum de vocês guarda a lei de Moisés. Nenhum de vocês cumpre a lei de Moisés. Nenhum de vocês. Então, meu querido irmão adventista, presta atenção nisso, irmão. Você não está mais sob a obrigação de guardar a letra da lei, tanto das tábuas quanto do livro. Por que não? Isso significa que a lei, os princípios morais deixaram de existir? Não. Não. Os princípios morais que estavam inseridos em todas as leis, dentre aquelas 613, todos esses princípios morais estão onde agora? Em tábuas de pedra, em livro da lei? Não. Dentro de você. Aqui, ó. Dentro de você. Inscreverei as minhas leis nas vossas mentes e em vossos corações. Esse é um dos aspectos gloriosos da nova aliança, meu querido irmão. A nova aliança está fundamentada nessa intenção de Deus. Olha, o meu povo será guiado agora pelo Espírito Santo, porque foi o Espírito que começou a obra no meu povo. E como o Espírito começou a obra no meu povo, é pelo Espírito que meu povo vai consumar essa obra que o Espírito começou. O Espírito começa, o Espírito termina. Então agora Deus inscreve as suas leis aqui, ó, em nossas mentes e corações, aqui. Eu então agora sou guiado pelo Espírito Santo. Agora imagine, eu sou guiado pelo Espírito Santo, o representante de Cristo aqui na terra. Tudo que eu fizer contra Deus e contra o meu próximo, o Espírito, veja, o Espírito vai falar comigo. Você ouvirá uma voz do Espírito te repreendendo, te disciplinando, te corrigindo. Não para que você esteja perdido, não, mas para te recolocar no caminho, porque você pertence a Deus agora. E o fato do Espírito estar com você significa que você foi selado com Ele. Você foi selado com o Espírito Santo. Como é que alguém selado contra o Espírito Santo poderá ser rejeitado pelo próprio Deus, que foi quem determinou esse selamento? Você está entendendo? A lei não tem mais o poder de te condenar, porque você não está mais debaixo dela, mas debaixo da graça. Entenda isso. Mas a graça já fez provisão para os pecados que você vai cometer de agora em diante.
A graça já fez provisão. Os seus pecados não têm o poder de anular a graça de Deus agora em você enquanto filho de Deus. Por quê? Porque a graça é o remédio. Como é que a doença tem o poder de anular o remédio que Deus criou para a sua doença, que são os seus pecados? Não, é a graça que vai anular os efeitos da doença. Você está debaixo da graça, meu irmão, e é debaixo dela que você tem que viver. Olha o que diz Colossenses, capítulo 2, verso 6. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Como é que você recebeu Cristo Jesus, o Senhor? Me diga, como foi que você recebeu Cristo Jesus, o Senhor? Como é que tudo começou na sua vida? Gálatas 3:3 diz assim: sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Olha como tudo começou com você. Começado no Espírito. Quem foi que começou a obra em nós? O Espírito. Aí a igreja se desvia. A igreja se desvia. É o caso de Laodiceia. E muitas outras igrejas, né? De algumas regiões ali da Ásia Menor, que andaram se desviando. Foi o caso das igrejas na Galácia, que andaram se desviando por conta de pressões externas. E aí Paulo tem que adverti-los: olha, sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Esse é o mesmo problema de Laodiceia. Começou no Espírito e agora estavam tentando se aperfeiçoar na carne e, ao fazer isso, deixaram quem de fora? Quem ficou de fora da igreja? Jesus. Como é que essa vida começou, meu irmão adventista? Como é que você recebeu? Olha, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Você recebeu Cristo Jesus como? Como que a obra começou em você? No Espírito. É no Espírito que você tem que andar em Jesus. Você não está mais sob a obrigação de observar a letra da lei. E é sobre isso que Paulo vai tratar aqui em Colossenses. Olha o que diz mais. Nele radicados. Nele, uma referência a Jesus. Nele. O que? Radicados. Sabe o que significa isso? Sabe o que significa nele radicados? Nele enraizados. Estamos enraizados em Jesus. Foi dele que nós viemos, como filhos de Deus. Estamos nele radicados. Olha, o que mais? E edificados. E o que mais? E confirmados na fé. Tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Agora ele vem fazer uma advertência grave. Olha, cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. O que significa esses rudimentos do mundo aqui, essa frase? Olha, deixa eu ler algumas coisas para vocês acerca do que estava acontecendo na igreja de Colossos. Quem fundou a igreja de Colossos não foi Paulo. Foi um pastor, um ministro do evangelho chamado Epáfras. Epáfras. Olha, o que estava acontecendo lá em Colossos? Um estranho ensinamento que ameaçava a saúde de sua igreja local, e para permanecer com Paulo, ele está falando aqui de Epáfras, a fim de orarem pelas igrejas do Vale do Lico. Então, Paulo visitou Colossos, né? A igreja foi fundada ali por Epáfras, aparentemente seguindo o exemplo do próprio Paulo em Éfeso, né? Em Éfeso, de onde era possível que todos os que moravam na Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então, cerca de 5 a 7 anos mais tarde, o fundador da igreja colossense juntou-se a Paulo na prisão em Roma. Ele juntou-se a Paulo para quê? A fim de orarem pelas igrejas do Vale do Lico. Colossos era uma dessas igrejas. Sabe qual era a outra igreja ali do Vale do Lico? Ali na Ásia Menor? Sul, sudeste da Ásia Menor? A igreja de Laodiceia.
A igreja de Laodiceia. Aí é dito aqui o seguinte, olha, os cristãos a quem Paulo se dirige nesta carta, que carta? Colossenses, estavam lutando contra uma forma de filosofia judaica de influência grega que considerava os cristãos ainda vulneráveis às forças espirituais. Pensava-se que estas forças precisavam ser aplacadas através de adoração, de veneração, através de algum tipo de ascetismo em relação à comida e bebida e pela observação de certos dias prescritos na lei cerimonial do Antigo Testamento. Não pode comer isso, não pode beber aquilo, tem que guardar tal dia, tem que guardar outro tal dia. A epístola de Colossenses, né, tem o propósito de ajudar os cristãos a entender que para ganharem a aceitação perante Deus, eles precisam somente de Cristo. Deus já os aceitou em virtude de sua união com Cristo na sua morte e ressurreição. Embora exista uma maturidade ou perfeição que ainda se apresenta perante eles como um alvo, em termos do nosso corpo, né? Em Cristo, eles já estavam aperfeiçoados. Então veja, havia ali naquela região, no Vale do Lico, onde se localizava a igreja de Colossos e também a igreja de Laodiceia, algumas filosofias entrelaçadas com cerimônias e ordenanças judaicas e alguns elementos da cultura grega. Então era uma salada, era um caldeirão que abrigava uma espécie de sopa cultural, religiosa, mística. E os crentes da igreja de Colossos estavam sofrendo esse tipo de pressão. Chegaram alguns judaizantes que estavam imiscuídos nessa religião sectarista, não. Ela era sincrética, ou seja, ela misturava elementos de culturas judaica, grega, caldeia, egípcia. Era uma mistura de tudo isso. Né? Eles acreditavam que os astros tinham uma influência sobre a vida e que agora, para aplacar a ira desses supostos deuses, muitos deles que habitavam no espaço sideral, muitos deles eram os próprios planetas, você tinha que venerá-los, adorá-los, você tinha que viver uma vida ascética, ou seja, separada do mundo, né? Tipo um monge, né, que se separa do mundo, vai lá para o mosteiro e vive uma vida isolada, tem que deixar de comer certas coisas, de beber certas coisas, observar dias de festa. É sobre isso que Paulo vai falar aqui. Mas Paulo vai contrastar tudo isso com a suficiência daquilo que Cristo é e fez por eles, já tinha feito por eles. Então, por isso é que Paulo está dizendo aqui, olha, cuidado. Que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele, em Cristo, né, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Cristo é Deus. Paulo tem que dizer isso para os colossenses, porque as pressões que eles estavam recebendo dos judaizantes sincréticos dizia que eles teriam que adorar esses deuses astrais, filosóficos, que pertenciam à cultura egípcia, à cultura caldeia, à cultura grega. Eles teriam que adorar esses deuses. Então, por isso é que Paulo tem que deixar claro o seguinte, olha, Cristo é Deus. Cristo é Deus. E nele vocês estão edificados, enraizados, vocês não precisam de nada disso que estão apresentando para vocês aí. Cristo é suficiente. Aí verso 10. Também nele estáis aperfeiçoados. Olha só. Vocês não precisam mais se miscuir com essa religião sincrética, que exige essas ordenanças todas aí.
Não coma, não beba, guarde tal dia, guarde outro dia, guarde aquele dia. Adore o Deus astral tal, o Deus planeta tal, a deusa Cibele, que era uma das deusas adoradas ali. Vocês não precisam de nada disso. Por quê? Porque em Jesus vocês estão aperfeiçoados. Escute isso aqui, meu irmão adventista. Você nunca entendeu isso, né? Em Jesus vocês estão aperfeiçoados. Aqui, ó. Aqui. Por quê? Por que aqui? Nós fomos justificados e glorificados, disse Paulo em Romanos capítulo 8, verso 30. Fomos justificados e glorificados aqui. No corpo, não. O corpo ainda vai precisar passar pela sua glorificação, que é quando Cristo destruirá esse corpo corruptível e o tornará em corpo glorioso, conforme o seu. Então, aqui já estamos aperfeiçoados nele. Não por conta daquilo que você faça, meu irmão adventista. Não por conta daquilo que você seja, enquanto Maria, João, José, Joel, Meli, Luciana, Jorge, Antenor, Sérgio. Não, não é por conta daquilo que você é, ou por conta daquilo que você faça ou deixe de fazer, ou por conta de você guardar um determinado dia da semana, ou deixar de comer determinada coisa, ou de beber determinada coisa. Não é por isso. Nele vocês já estão aperfeiçoados. Cristo é suficiente. Pensem nisso, Ele é Deus. O Deus verdadeiro, por quem Deus criou todas as coisas. Ele é o cabeça de todo principado e toda potestade. Vocês estão tentando adorar deuses astrais, filosóficos, deuses egípcios, gregos, romanos, caldeus. Vocês estão tentando se imiscuir com esse tipo de adoração, mas lembrem-se, Cristo está acima de todos esses principados e potestades. Cristo é o cabeça de tudo isso. 11. Nele, olha, nele, também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Circuncisão, você sabe, é aquela marca feita no prepúcio do órgão genital do homem, que o distinguia como pertencendo a Deus. Cristo nos circuncidou, não cortando a pele do nosso prepúcio, no caso dos homens, né? Mas como que ele nos circuncidou? No despojamento do corpo da carne. Esse corpo da carne aqui não vale nada para Deus, nada! Agora, isso significa que eu tenho que feri-lo, maltratá-lo? Não. Uma coisa não leva a outra. Nós estamos tratando de salvação, de redenção. No que diz respeito a evangelho, a graça, a redenção, a salvação, esse corpo não vai te ajudar em nada. Pelo contrário, ele é seu inimigo. Por isso é que Paulo, em Romanos capítulo 12, vai orientar você a fazer um sacrifício vivo de quê mesmo? Do seu corpo. Isso não significa que você tenha que feri-lo, maltratar o seu corpo, senão você vai sofrer. Né? Você tem que cuidar do seu corpo. Agora, do ponto de vista espiritual, no quesito salvação, redenção, seu corpo não te ajuda em nada, pelo contrário, ele é seu inimigo. E Deus já te despojou da importância dele no quesito salvação. Você não precisa do seu corpo mais para se salvar. Veja olha como isso é significativo. Veja como isso é significativo. Como é que Cristo nos circuncidou? Nos despojando do corpo dessa carne. Você não precisa mais desse corpo, dessa carne para se salvar, meu irmão. É isso que o texto significa. Verso 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele. Olha, você foi morto com Cristo. Você foi sepultado com Cristo. Olha, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados. Você morreu com Cristo, foi sepultado com Cristo, através do batismo. E através do batismo você também foi ressuscitado. Mas como? Mediante a fé. Não mediante guarda de mandamentos, de ordenanças, irmão. Mediante a fé que você tem nesse Cristo. É mediante a fé. É mediante a fé, meu irmão. Mediante a fé. Mediante a fé. Quando é que você, meu irmão, minha irmã adventista, vai entender isso?
Estou falando isso com amor do meu coração. Eu amo meus irmãos adventistas, embora muitos deles me odeiem hoje. É compreensível. Mas eu não estou, veja, não estou trabalhando contra vocês. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Você morreu com Cristo? Foi sepultado com ele? Mas você foi ressuscitado com ele. Mediante o quê? Guarda de lei, de mandamentos, de sábado? Não, mediante a fé, meu irmão. Mediante a fé. Mediante a fé. 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Estávamos mortos para Deus e Cristo vem nos dar vida. Eu ressuscito com ele, porque eu morri com ele, fui sepultado com ele e agora eu ressuscitei com ele. Estou vivo com Jesus. E ele perdoou quantos pecados meus? Quantos? Todos os nossos delitos, todos os nossos pecados. A Bíblia diz aqui, ó, escuta o que a Bíblia diz, irmão. Todos. Todos são todos. 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando na cruz. Que escrito de dívida era esse ao qual Paulo estava se referindo, que era contra nós e que Cristo cravou na cruz, irmão? Que escrito de dívida era esse? Vamos ler de novo? Não custa nada, estamos estudando a palavra. Leia de novo comigo. Deuteronômio capítulo 31, versículo 26. Tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor, o vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Testemunha contra você. Aí vem Paulo e diz, olha, tendo cancelado o escrito de dívida, que era o quê? Contra nós. Que escrito de dívida era isso? O livro da lei, que continha 613 ordenanças. 613 ordenanças. E olha, dentre essas 613 ordenanças estava ali o mandamento do sábado. E as regras de como se deveria, o povo judeu, deveria guardar o sábado. Todo esse escrito de dívida foi cancelado porque Cristo fez o que com ele? Esse escrito de dívida que era contra mim, contra você. Não pense que era a seu favor, não. Não invoque ele para ser absolvido diante de Deus, para receber méritos diante de Deus, porque se você fizer isso, você estará invocando maldição sobre você mesmo, porque a lei é contra você. Ela não está a seu favor. Não está a seu favor, ele é contra. E olha, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. Removeu-o inteiramente. Não foram apenas 603 mandamentos que foram removidos e sobraram 10 os que permaneceram nas tábuas. Não, inteiramente. Todos os 613 mandamentos foram cravados na cruz, meu irmão. Cravados na cruz. Porque esses 613 mandamentos que foram cravados na cruz era um escrito de dívida que você tinha contra Deus. Era contra você. Por isso, você estava devendo Deus. E o que esse escrito de dívida dizia? Dizia justamente isso, que você está condenado. Você está devendo Deus, não tem como pagar. Imagine isso. Tem lá uma nota promissória de Deus contra você. Só que você não tem como pagar. Essa nota promissória, enquanto ela permanecer válida, essa nota promissória, ela deporá contra você. Ela é contra você, você é devedor. E o pior de tudo, você não tem como pagar. Não tem. Aí Deus pega as tábuas contendo os 10 mandamentos,
que eram os mandamentos matrizes, representativos de todos os demais que estavam no livro. Coloca dentro da arca. Fecha a tampa, deixa ele escondido aí. As tábuas, deixe as tábuas, Moisés, escondidas dentro da arca, que era uma representação do quê? Da própria pessoa de Deus. E era sobre a arca ali, sobre a tampa do propiciatório, que o Shekinah se manifestava, a própria glória, a presença do Deus Todo-Poderoso. O que isso significava? Significava o seguinte, olha, eu tenho que guardar a lei em lugar do meu povo, tem que guardar. A lei foi guardada dentro da arca. Eu tenho que guardar, disse Deus, porque meu povo está devendo, não tem como guardar. Só há um meio de salvar meu povo, é eu guardando a lei no lugar deles. Por isso aquele escrito de dívida foi cancelado. Você não está mais sob a obrigação de observar esse escrito de dívida que é contra você. A letra, meu irmão, a letra da lei. Por que não? Por quê? Porque agora os princípios morais, todos os princípios morais que estavam contidos ali no livro da lei, estão onde agora? Aqui. Estão aqui, sob a égide da nova aliança. Cristo. Ele é o fundador da nova aliança. A velha aliança apontava para ele. Ele veio. Você não está entendendo isso, irmão adventista? Você nunca entendeu isso, meu irmão? Liberte-se desse cativeiro imposto pela igreja adventista sobre você, meu irmão. Não estou falando isso com ódio a você. Não estou falando isso com ódio, meu irmão. Verso 15. Eu estou terminando. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Preste atenção nisso aqui. Eu não posso terminar esse vídeo, eu sei que está longo, mas eu não posso terminar esse vídeo sem tratar desses próximos 3 versículos aqui. 15, 16 e 17. Mas olha, preste atenção no versículo 15. Na cruz, preste atenção nisso aqui. Na cruz, o que Cristo fez? Despojando os principados e as potestades. Publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Cristo despojou os principados e potestades e os expôs publicamente ao desprezo na cruz. Despojou os principados e potestades. O que significa isso? Para onde nos remete esse fato de Cristo ter despojado os principados e potestades, triunfando deles na cruz? O que significa isso? Do que mesmo Cristo despojou os principados e potestades? Para que você entenda isso, eu peço que você leia comigo o que consta no Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 32, que diz assim: se alguém proferir... Não, não é isso aqui. É o verso 29, perdão. Verso 29. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? Presta atenção nisso. O valente aqui é uma metáfora para Satanás. Para Satanás. O valente tem lá os seus bens, está sob a posse dele. Mas como é que alguém poderá saquear os bens desse valente, sem primeiro entrar na casa e fazer o que com o valente? Amarrá-lo. Jesus estava remetendo a ideia daquele povo, daquela gente, para um fato que ele consumaria na cruz. É sobre esse fato que Paulo trata aqui, olha, despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Cristo despojou os principados e potestades, mas do que mesmo? Entendeu? Você entendeu de quem Cristo despojou os principados e potestades? De mim e de você. Mas para fazer isso, o que ele fez? Amarrou o valente. E aí ele entrou na casa e saqueou os bens do valente. Eu e você. Foi de nós. Cristo despojou os principados e potestades
de nós. Já despojou, o valente está amarrado em relação a quem mesmo? Aos bens que lhe foram saqueados. Você está entendendo, irmão? A glória do Evangelho. Está entendendo o que Cristo fez por você, meu irmão? Amarrou o valente e te tirou de lá. Com braço forte e mão poderosa, assim como ele fez com o povo que ele libertou do cativeiro egípcio. Ele fez conosco em relação ao valente, ao Satanás. Foi de nós que ele despojou os principados e potestades. Foi de nós. E o que ele fez? Os expôs ao desprezo eterno, triunfando deles na cruz. Foi na cruz que isso aconteceu. Aí vem a teologia adventista e diz, olha, a cruz foi a primeira parte. Agora é necessário cumprir a segunda parte da expiação para que a expiação se complete. Mentira, meu irmão, mentira. Essa teologia que você defende é mentirosa, meu irmão. Foi na cruz que Cristo já despojou. Já despojou. É passado. Passado, meu irmão. Entenda isso. Agora, depois de dizer isso, ele diz, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado. Ninguém mais tem poder de julgar você por conta de comida, bebida, dia de festa, ou lua nova, ou sábados, sabatom, dias de sábado, 7º dia, mandamento do sábado. Ninguém mais tem poder de te julgar por conta disso, se você não guardar. Acabou essa história. Porque tudo isso, verso 17, tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Eu vou terminar de analisar isso no próximo vídeo, porque a minha câmera vai travar. Você entendeu a importância desse texto de Colossenses aqui? Tem mais coisas importantes aqui. Sábado era sombra. Aqueles mandamentos, todos aqueles mandamentos cerimoniais apontavam para quem? Para a realidade, que é o corpo de Cristo. Cristo veio, morreu, ressuscitou, acabou. Despojou os principados e potestades de mim e de você. Acabou, meu irmão. Os principados e potestades estão amarrados em relação a quem? A mim e a você. Isso não é evangelho? Isso não constitui boas novas? Espero que você tenha entendido isso. Para com esse negócio de guardar o sábado, tentando procurar, através disso, ganhar méritos diante de Deus. Para com isso, irmão. Você está atraindo para si maldição. Maldição. Quer guardar o sábado? Guarde, mas não como condição de salvação. Entenda isso. Recebam a bênção em nome de Jesus. Amém.